Voltei, gente. Olha só. No módulo 4 desse capítulo, o nome dele é Variáveis de Estados. E ele tem duas linhas que falam assim: o comportamento dos gases ele é descrito por 4 grandezas. A gente vai falar sobre a pressão, sobre o volume, sobre a temperatura e o número de mols. Depois a gente vai formular uma equação, que a gente vai dar uma fórmula para calcular esses camaradas. Que tem esses 4 caras, correto? Até essa fórmula daqui, ó, ela tá lá na página, que é a equação de Clapeyron. Ela vai falar que a pressão vezes o volume vai ser igual ao número de mols vezes uma constante que chama R, que é a constante universal dos gases perfeito, vezes a temperatura. É essa, PV-nRT. Tem várias coisas. Preciso ver Naruto, é o que a gente fala para decorar essa fórmula. Mas primeiro a gente vai falar o que é pressão, o que é volume. Volume todo mundo já sabe o que é. O que é essa constante universal dos gases perfeitos ou gases ideais. E como que vai ser medida a temperatura, que pro desespero da galera a gente não vai medir essa temperatura em Celsius, a gente vai medir ela em Kelvin. Mas vamos lá, vamos falar sobre a pressão. Aqui tem o exemplo do dedo e da tesoura. Pausa o vídeo rapidinho e lê esse exemplo do dedo e da tesoura para que você entenda o que eu quero falar agora, porque eu vou dar outro exemplo. Deu, olha só. Se eu tenho um prego e eu piso em cima desse prego, ele vai furar o meu dedo. Mas você já viu aquelas camas feitas de prego em que as pessoas deitam sobre elas? Você já viu aquelas camas de prego que você pode andar sobre ela? Ou quando você pisa em uma brita e dói o seu pé pra caramba, mas quando você tá pisando em várias britas e não dói? É por causa da pressão. A pressão, ela é inversamente proporcional à área. Por exemplo, quando eu faço isso daqui, eu sinto muita menos dor. Dor entre aspas porque não dói, né? Muito menos dor quando eu faço isso daqui, ó. Você sente uma pressão maior. Faça aqui, ó. Faz com 2 dedos. Faz com 3 dedos. Faz com 4 dedos. Faz com 3 dedos. Com 2 dedos. E agora faz com um dedo. Mantendo a mesma força. Mas diminuindo ali a área onde que você faz essa força, você vai sentir menos dor. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma folha de papel aqui, agora dando esse exemplo, se eu faço assim, eu tô fazendo essa mínima força aqui na folha. Tô fazendo uma forcinha considerável. Ela não vai furar a folha, essa pressão não é o suficiente. Mas quanto menor for o que eu uso, por exemplo, se eu uso um tronco de árvore, eu tenho que fazer uma determinada, aqueles galinhos de goiaba, né? Eu tenho que fazer uma determinada força para furar isso daqui, mas uma agulha eu faço uma mínima força. Por quê? Porque quanto menor for a área do tiozinho que eu tô usando, maior vai ser a pressão e com mais fácil eu vou conseguir perfurar algo. É a primeira fórmula que a gente tem sobre a pressão. A pressão, ela vai ser igual à força com que eu aplico, correto? E força é medida em Newton, dividido pela área em que eu estou colocando essa força. A unidade de medida para força é Newton. E a unidade de medida para área é metros quadrados no Sistema Internacional de Medidas, correto? Aí a gente vai fazer uma observação, porque então se força é Newton e a área é metros quadrados, então a pressão ela é medida em Newton por metro quadrado, beleza. Mas Newton por metro quadrado a gente chama algo que é ATN, a gente vai falar que é uma atmosfera e a gente vai falar que é a atmosfera. Tem um exemplo aqui do Boeing 747, pode pausar o vídeo e ler, quando você terminar de ler, você volta, porque eu vou falar agora sobre o volume. 4.2, volume. Olha só, vou ler aqui. A distância entre as moléculas de um gás é muito superior ao seu tamanho. Sim, a gente já sabe disso. Sendo assim, um gás é constituído praticamente de espaço vazio. Faz sentido, a gente consegue. Por exemplo, a porta está fechada, a janela está fechada. Eu consigo, com facilidade, entrar aqui dentro mesmo que tenha gás. Por quê? Quando eu entro nessa sala, os gases se comprimem, eles vão se comprimir, eles têm essa capacidade. Se entra muita gente aqui dentro dessa sala, a gente vai ficar sem o quê? A gente vai ficar sem ar, porque o ar vai começar a ficar rarefeito, é muito ar, é muita pressão. Já entrou numa sala com muita gente, assim, ó, você se sente o quê?
ar-condicionado, Pedro, nossa, faz muito sentido, porque o ar, tipo um elevador, quem tem claustrofobia é porque é sensível a essa pressão do ar, quando as moléculas elas estão muito superiores, se tem muita gente em um lugar fechado. A unidade do sistema de medidas do volume é o metro quadrado ou litro, correto? Um litro, ele tem 10 a menos 3 metros quadrados, correto? Vocês têm que entender isso. Um litro tem 10 a menos 3 litros quadrados, metros quadrados, perdão. Aí deixa eu falar com vocês sobre a hipótese de Avogadro. Avogadro foi um cientista italiano que nasceu em 1766 e morreu em 1856, e ele mostrou uma coisa muito legal, correto? Eu vou pegar um exemplo aqui da primeira parte desse tópico 4.2.1 e ela vai falar o seguinte: pensa numa caixa de sapato em que duas caixas de sapatos, em que uma você guarde bolinhas de gude e na outra você guarde bolinha de tênis. E essas duas caixas, você enche ele com precisão a ponto de você conseguir fechar essa caixa, desprezando, é claro, os espaços entre as bolinhas que vão sobrar. Você consegue ele preencher com exatidão as duas caixas, tanto a de bolinha de gude, tanto a de bolinha de tênis. E você consegue ocupar todo o volume. Aí eu te pergunto, qual caixa tem mais bolas? Aonde que você guardou a bolinha de gude ou aonde você guardou a bolinha de tênis? As duas tem mais. A bolinha de gude tem mais bola, com certeza. Correto? E isso não acontece com os gases. Avogadro descobriu isso. Olha só, o mesmo ocorre com sólidos e líquidos. Estou lendo o parágrafo depois da bolinha. Agora considere dois volumes iguais de ferro e chumbo. Há 3 vezes mais moléculas de ferro do que moléculas de chumbo. Por quê? Vai ocorrer pelo tamanho das moléculas. Olha só como o tamanho da molécula de ferro e olha só o tamanho da molécula de chumbo. As moléculas, por mais que sejam bem pequenas, né, a molécula de ferro é 3 vezes menor. Correto? Aí o que acontece que ele fala aqui, ó, vou ler de novo. O cientista italiano mostrou em 1811 que dois gases ocupando o mesmo volume, sob a mesma pressão e sobre a mesma temperatura, ele tem o mesmo número de moléculas independentes do tamanho dela. Ou seja, se eu tenho uma molécula de gás hélio que ela é desse tamanho e eu tenho uma molécula de gás hidrogênio que ela é desse tamanho aqui, não importa, elas vão sobre uma mesma temperatura, sobre uma mesma pressão e sobre um mesmo volume, ela vai ter um mesmo número de moléculas. Por quê? Por causa da sua capacidade de expansão e de compressibilidade. Elas têm essa capacidade. Na casa onde come 2, come 3. Na casa onde entra 5 irmãos, entra 20. A teoria mais ou menos é essa. Esse quadro daqui, eu quero ler com vocês de modo com que vocês entendam com precisão. Ela compara aqui pra gente o gás hélio, o gás nitrogênio e o gás metano, que é o CH4. Ela fala pra gente que sobre a mesma pressão de 1 atm e a uma temperatura de 24 graus na pressão de 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius, ocupam o mesmo volume de 22,4 litros. Esse 22,4 litros é algo que você tem que decorar, correto? Quando eu tenho um gás que ele está 1 atm a 0 graus Celsius, ele vai ocupar 22,4 newtons. Essa é uma constante que você tem que decorar. Vocês vão fomentar mais isso em química quando vocês estiverem estudando isso lá também, mas com outra linguagem, com uma linguagem química, falando sobre cada elemento em si. Aqui eu só quero saber da parte física. O que consta, as propriedades específicas de cada elemento, aí é com Pedro Sami, correto? O que muda aqui é o gás, é a massa do gás. O volume é o mesmo, a pressão é a mesma, a temperatura é a mesma. O que vai mudar aqui é a massa, correto? E o número de moléculas de gás. Cada molécula tem 0,02 vezes 10 a 23. É molécula pra caramba nesses 22,4 litros. E esse número que é 6,02 vezes 10 a 23, ela é a constante de Avogadro. Você tem que entender que em 22,4 litros de qualquer gás vai ter 0,02 vezes 10 a 23. A temperatura, a primeira coisa que eu quero falar sobre a temperatura para vocês é que ela vai ser medida em Kelvin. É a primeira coisa que eu quero que você entenda.
correto? É só isso, mais nada. E eu quero falar para vocês que essa constante K dessa formulazinha, que é falar sobre a energia cinética, coisa que a gente claramente vai cair, é a constante de Boltzmann. Ela é 1,38 vezes 10 a menos 23. Você não vai precisar decorar isso todas as vezes que o exercício pedir que você faça cálculos relacionando essa constante. Ele vai dar essa informação para vocês. E agora eu quero falar para vocês sobre o número de mol. O que a gente sabe sobre mol? O número de mol é o número de moléculas em um gás na ordem de 10 a 23 moléculas, por exemplo. Quantas moléculas eu tenho em 1 quilo, em 1 grama de um gás? Então, o número de mol ele vai ser basicamente o número de moléculas dividido pelo número da massa. É esse que vai ser o número de mol, correto? Qual é a massa? Qual é a massa do gás? E qual é a massa molecular? Eu divido uma pela outra, eu acho o número de mol. Ambos o livro vai dar para você. A questão ela vai dar para você, ela vai dar ali para você um número de mol, ou ela vai te dar atributos suficientes para você calcular. Pedro, tá muito difícil. Assim, vocês estão falando sobre mols, vocês falam sobre mols em químicas. Eu até gosto de brincar quando eu tô dando aula de física, eu falo pra vocês, de mols vocês sabem bem mais do que eu, porque vocês estudam isso em física e eu não. Mas a única coisa que vocês têm que entender em exercícios de física aqui não é o momento da gente estar estudando um mol separadamente. Geralmente a questão ela vai dar, quando a questão ela tem o aspecto físico, correto? Ela dá o exemplo aqui, ó, do gás oxigênio. Ele tem a massa molecular de 32 gramas por mol e, portanto, ele tem 64 gramas de oxigênio. Então, o número de mols vai ser 64 dividido por 32, são 2 mols. Aí sim a gente fala sobre a equação de Clapeyron, que é a Preciso-Venaruto. A pressão vezes o volume, ela vai ser igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases perfeito, que, preste bastante atenção, vezes T. Aí, deixa eu falar pra vocês. Qual é a constante universal dos gases? Eu tenho 3 aqui, ó. Eu tenho 3 valores aqui, ó. Eu posso ter 0,082 atm litro dividido por Cal vezes mol. Eu posso ter 8,31 joule por Kelvin vezes mol, ou 2 calorias por Kelvin mol. Aí eu te pergunto, a questão que tá aí, por que existem 3 valores diferentes para a constante universal? Aí deixa eu falar para você, quando a constante for 0,082, é quando a pressão ela tá em atm e o volume está em litro. Eu posso até falar o contrário. Pedro, no primeiro ano, se a questão der para vocês a pressão em atm e o volume em litros, a gente vai usar a constante 0,082. Mas se o volume tiver em metros cúbicos e a pressão em newton por metro quadrado, a gente vai usar o 80,31. É aquelas mesmas chatices, entre aspas, que a gente tinha lá para converter metro por segundo, quilômetro por hora. Se a distância está em metro, o tamanho tem que estar em segundo, é basicamente isso. Vocês têm que saber isso muito bem. Esperem o próximo vídeo onde que eu vou resolver os exercícios, pedir para resolver os exercícios conceituais. Em breve eu estarei resolvendo ele com vocês. Beijo, a matéria é difícil e vamos lá que o próximo capítulo que eu vou gravar é o capítulo 13, falando sobre transformações gerais dos gases. Beijo, vou aqui pausar o vídeo que a Cauane não tá comigo mais. Não, a gente não terminou, né? Porque ela não tá aqui hoje.